Olá, tudo bem com você? Desejo que sim. Eu sou a professora Amanda Moraes e nesse vídeo abordarei os pontos mais importantes sobre o tema recursos no processo penal. Esse tema merece a maior atenção possível, porque é bastante exigido na prova da OAB, não somente na primeira, mas também na segunda fase. E toda a atenção que você puder dispensar será, com certeza, fundamental para a resolução das questões. A princípio, quero reiterar o quão fundamental é buscar, no momento do estudo, realizar a aplicação prática do conteúdo. Tente sempre hipotetizar, imaginar exemplos a respeito dos conteúdos, porque isso facilita a compreensão do tema e vai te ajudar também, no momento da prova, a responder as questões com certa facilidade, porque afinal de contas é como a banca costuma exigir nas questões. Perfeito? Pois bem, reafirmada aqui essa premissa fundamental, vamos então para esses pontos a respeito do tema recursos. A princípio, eu quero te lembrar que uma pessoa inconformada com uma decisão judicial pode impugná-la por meio da interposição de recursos, porque a nossa Constituição Federal, de forma implícita, é bem verdade, reconhece o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio é muito importante porque o seu desdobramento prático viabiliza a possibilidade de que o sujeito, inconformado com uma decisão judicial, não concordando com essa decisão em sua totalidade ou parcialmente, esse indivíduo inconformado pode buscar um novo pronunciamento judicial em instância superior. É o chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Mas, para além dessa questão que é geral a todo e qualquer recurso, quanto ao processo penal, eu quero mencionar dois princípios muito importantes. O primeiro deles diz respeito à chamada fungibilidade. A fungibilidade é um princípio que tem como consequência a aceitação de um recurso como se fosse outro. O sujeito, diante de uma situação concreta, diante de uma decisão condenatória, por exemplo, ao invés de interpor a apelação, interpõe o recurso em sentido estrito. Ou o sujeito, diante da situação concreta, ao invés de interpor o rese, interpõe a apelação. E isso pode acontecer também em relação a outros recursos. É possível. Essa é uma possibilidade. Tanto que existe em matéria de recursos o chamado princípio da fungibilidade. Esse princípio da fungibilidade implica que o juiz pode aceitar um recurso como se fosse outro, desde que, e aí é fundamental que você faça a leitura da regra artigo 579 do Código de Processo Penal, é fundamental que você busque a literalidade do dispositivo para a compreensão das situações nas quais o juiz poderá conhecer um recurso como se fosse outro. Das situações em que se torna possível essa fungibilidade. Artigo 579 do Código de Processo Penal. É possível? Sim, desde que não tenha ocorrido a má-fé, desde que não verificada a má-fé do recorrente. Quais são essas circunstâncias, essas ocasiões de má-fé? Quando ficará configurada a má-fé? Em se tratando de intempestividade, verificando-se que há ali uma intempestividade quanto ao recurso correto que deveria ser interposto na situação concreta, né? Então, identificada ali a intempestividade e, além disso, o chamado erro grosseiro, essas duas situações implicam a má-fé do recorrente. E, verificada a má-fé, não será possível a fungibilidade, A fungibilidade
É possível no processo penal quanto aos recursos? Sim, desde que não configurada a má-fé nessas duas circunstâncias, em uma ou outra. Tudo bem? Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar, um outro princípio de extrema relevância em se tratando de recursos, concerne a reformatio impégios, ou reformatio impérios, né? Se trata aqui de um princípio que inviabiliza uma reforma prejudicial para o condenado nos casos em que apenas a defesa recorre. Havendo recurso exclusivamente da defesa, o órgão que analisa o recurso, o órgão jurisdicional que analisa o recurso, não pode produzir uma reforma que piora a situação do réu, que gera prejuízo à situação jurídica do réu já condenado. Se houver recurso da defesa e da acusação, sim, a reforma da decisão pode ser uma reforma que acarreta prejuízo. Agora, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não. É vedada a reforma para prejudicar nesses casos. E aí existem dois tipos de reforma prejudicial, a direta e a indireta. A direta se dá nos casos em que o tribunal, no momento da análise do recurso, decide reforma prejudicial direta. O tribunal, analisando o mérito do recurso, decide e reforma a decisão anterior, gerando algum prejuízo para a situação jurídica do condenado, do recorrente. Essa é a reformatio impégios direta. A indireta se dá nos casos em que o tribunal anula a decisão anterior, anula a sentença anterior e determina que o juízo de primeiro grau prolate outra. Nessa ocasião, no momento de prolação de uma nova sentença, caso o juiz de primeiro grau profira uma decisão, uma nova decisão, que acarrete prejuízo para o recorrente, que acarrete prejuízo à situação jurídica do recorrente, estará configurada a reformatio impégios indireta. As duas, havendo recurso exclusivamente da defesa, são vedadas, são proibidas no processo penal. Perfeito? Então, esses são dois pontos fundamentais a respeito dos princípios aplicáveis aos recursos no processo penal. Um outro ponto fundamental que eu quero tratar com vocês diz respeito aos efeitos. Os recursos podem ter efeitos diversos, como, por exemplo, o efeito devolutivo, como o efeito suspensivo, mas há um efeito bastante importante que é o chamado efeito extensivo. Ele se dá nos casos em que a infração penal foi cometida em concurso de agentes. Caso apenas um dos agentes recorra, caso apenas um dos supostos autores do delito interponha o recurso, impugne a decisão judicial de primeiro grau, os efeitos desse recurso se estenderão aos demais agentes que concorreram para a prática criminosa, desde que as razões a respeito do recurso não sejam de caráter pessoal. Porque razões de caráter pessoal, lembrem aí, em se tratando de concurso de agentes, concurso de pessoas, razões de caráter pessoal não se comunicam. Se o recurso interposto por apenas um dos agentes não tiver fundamento em razões de caráter pessoal, os efeitos desse recurso aproveitam, se estendem aos demais agentes que concorreram para a prática criminosa. Tudo bem? Verifique lá
essa disposição está no artigo 580 do Código de Processo Penal. Faça a leitura do dispositivo porque é muito importante, certo? Além disso, quanto aos recursos criminais, todos esses aspectos que eu mencionei dizem respeito à chamada teoria geral dos recursos. Teoria geral dos recursos. Mas além dessa teoria geral, nós temos também os chamados recursos em espécie. Dos recursos em espécie, para a prova de processo penal, os mais importantes são apelação e rese. São os dois recursos mais incidentes, tanto na primeira quanto na segunda fase, a respeito da área penal na prova da OAB. Perfeito? E aí, o primeiro ponto aqui que você precisa determinar é: quanto ao recurso em sentido estrito, as hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Tá lá. Tem um rol taxativo com as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, mas tenha o cuidado de fazer uma leitura atualizada desse dispositivo. Por quê? Porque alguns dos incisos não têm mais aplicabilidade. Como, por exemplo, recurso que busca questionar a situação na fase de execução da pena. O recurso cabível para essa fase de execução da pena é o agravo em execução. E as hipóteses do artigo 581 do CPP, que previa o cabimento do rese nesses casos, não são hipóteses mais aplicáveis. Certo? Então é importante, tenha o cuidado de fazer a leitura do dispositivo de forma atualizada, em compasso aí com a evolução legislativa. Essas hipóteses taxativas previstas essas hipóteses expressamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal são algumas, mas as principais, considerando aqui a recorrência na prova da OAB, são o cabimento do recurso em sentido estrito para as hipóteses de rejeição da inicial acusatória. O juiz, após o oferecimento da inicial acusatória, da denúncia pelo MP ou da queixa-crime pelo ofendido, realiza um juízo de admissibilidade. Desse juízo, é possível uma decisão de recebimento da inicial ou de rejeição. Caso a inicial acusatória seja rejeitada, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Se a inicial acusatória for recebida, aí o mecanismo processual, o instrumento processual adequado não será o rese, será o outro. Depender das circunstâncias, né, será possível até uma impetração de habeas corpus para fins de trancamento da ação penal. Agora, em se tratando de rejeição de inicial acusatória, recurso cabível é o rese, certo? Então, essa é uma primeira hipótese. Uma segunda situação se refere à decisão de pronúncia. Depois da primeira fase do tribunal do júri, que a gente chama de sumário da culpa, após essa fase, o juiz, caso profira uma decisão de pronúncia, pronuncie o acusado para, com isso, dar início à segunda fase do procedimento. Essa decisão de pronúncia poderá ser atacada e impugnada por meio de um recurso em sentido estrito. Cuidado, porque se a decisão for de impronúncia, o recurso cabível não é o rese, é a apelação. Fique atento quanto a isso para não confundir. Como lembrar? Como memorizar? Como decorar? Pois bem, é simples. Pense, a gente tem um macete para memorização dessas regras. Consoante com consoante, vogal com vogal. Pronúncia, decisão de pronúncia, pronúncia começa com P, recurso cabível é recurso em sentido estrito, começa com R. Pronúncia, consoante, rese, consoante. Tem um macetezinho aí.
Agora, se a decisão do juiz for uma decisão de impronúncia, começa com I, vogal, o recurso cabível será a apelação, começa com A, vogal. Consoante com consoante, pronúncia, decisão atacável por rese, vogal com vogal, impronúncia, decisão atacada por apelação. Perfeito? Então, com esse macete, né, fica mais fácil de visualizar. Só para fechar o rese, prazo de interposição, 5 dias. É o prazo que tem o recorrente para interpor o recurso. Exceto em se tratando de decisão quanto à lista de jurados, porque nesses casos, o prazo de interposição do recurso será de 20 dias e não 5. Cuidado com a regra e com a exceção. Prazo para interposição, 5 dias, 2 dias para apresentação das razões recursais. No caso de lista de jurados, prazo para interposição do rese, 20 dias. Perfeito? Só para fechar, realmente, recurso em sentido estrito, ele tem esse é um tipo de recurso que tem um efeito chamado de regressivo. Esse efeito regressivo permite que o juiz realize o juízo de retratação. O juiz que proferiu a denúncia, o juiz de primeira instância que proferiu a denúncia recorrida, poderá, por meio do juízo de retratação, reformar sua própria decisão, voltar atrás e decidir de forma diversa. Perfeito? Então, esse é um efeito inerente ao recurso em sentido estrito. Agora, em relação à apelação, esse também é um recurso muito importante no processo penal e que tem as hipóteses de cabimento previstas lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. A apelação é cabível no caso de sentenças proferidas no juízo de primeiro grau e cuidado, por quê? Porque a gente tem regramentos diferentes. É importante que você faça a leitura do artigo 593 do Código de Processo Penal, faça essa leitura, porque lá estão as hipóteses de cabimento e porque, quanto ao procedimento do tribunal do júri, as hipóteses são vinculadas. No âmbito do tribunal do júri, o interessado só pode recorrer em se tratando das hipóteses expressamente previstas na lei processual penal. Tenha cuidado com isso. Então, por exemplo, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a decisão do juiz contraria as disposições pertinentes à aplicação da pena, quando a decisão do juiz contém alguma injustiça a respeito dessa, algum erro ou injustiça a respeito dessa dosimetria, quando contraria a disposição de lei. Então, são hipóteses importantes de conhecer, certo? Faça a leitura do dispositivo. Agora, o ponto mais importante que eu considero aqui a respeito da apelação concerne ao prazo. Concerne ao prazo pelo seguinte: a gente tem regras distintas. O Código de Processo Penal prevê para o recurso de apelação, para a interposição desse recurso, o prazo de 5 dias. Prazo de 5 dias para a interposição de apelação. Essa é a regra do nosso Código de Processo Penal. No entanto, em se tratando de procedimento comum sumaríssimo, realizado no âmbito dos juizados especiais criminais, em decorrência do que prevê o artigo 82 da Lei 9.099 de 95, o prazo para a interposição da apelação será de 10 dias. Não será um prazo de 5, mas sim de 10 dias. No GCRIM, prazo para interposição da apelação, 10 dias. Nos outros procedimentos, nas varas criminais comuns, se aplica o prazo, ou mesmo especiais, né? Se aplica o prazo previsto no Código de Processo Penal, que é de 5 dias. Perfeito? Cuidado com isso.
é importante, né? Para você não confundir. Um último detalhe, também com relação ao GCRIM, ao procedimento do Juizado Especial Criminal, caso o juiz rejeite a inicial acusatória, caso o juiz rejeite a denúncia ou a queixa, o recurso cabível não será o rese. Porque no procedimento sumaríssimo, que é o procedimento aplicado no GCRIM, não existe esse recurso. Não existe recurso em sentido estrito. O recurso nesse procedimento é a apelação, mesmo em se tratando de decisão do juiz que rejeita a inicial acusatória. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. São essas aqui as informações que você não pode deixar de estudar. Claro que todas são importantes, faça uma revisão de todo o conteúdo, mas esses pontos são aqueles que a banca, vez ou outra, na verdade, sempre, quase sempre, de forma recorrente, costuma abordar nas provas. Tudo bem? Desejo bons estudos a vocês e até mais.